paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Mais uma noite, mais um culto, que nós estaremos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor, para exaltá-lo, para louvá-lo, porque reconhecemos Ele, sabemos que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Quero te convidar a estar orando conosco nessa noite e nós vamos agradecer a Deus por mais um culto, agradecer a Deus pelo dia de hoje, agradecer a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças nessa noite pela oportunidade de poder cultuar ao Senhor, Amém, pela oportunidade Jesus. de poder contemplar a tua glória, de poder Aleluia, sermos Pai. ministrados pela sua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que nos ajuda, que Aleluia. habita em nós, que está sempre disponível Obrigado, para Espírito nos Santo, auxiliar pela em sua todas unção. as coisas. Somos gratos ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem disponibilizado para nós. Obrigado porque no dia de hoje tivemos as nossas necessidades supridas. Aleluia. Obrigado porque nós podemos dizer, Ebenezer, até Aleluia. aqui tem nos ajudado, Senhor. Aleluia. Muito obrigada pela cooperação do teu Espírito Aleluia. durante todo o nosso Glória dia. a Deus. Muito obrigado por essa palavra que nos será ministrada na noite de aleluia. hoje. Essa palavra que traz entendimento, que ilumina o nosso caminho, que nos alimenta, que nos fortalece a cada aleluia. dia. Obrigado por Glória cada a Deus. família, por cada casa, por cada irmão que está nessa noite conosco, Amém, reunidos, Jesus. cultuando ao Senhor. Declaramos a bênção do Senhor, Oh, alcançando meu Pai. cada lar, tocando em cada coração, no Amém, nome Jesus. santo de Jesus. Amém. Amém, Vamos Jesus. louvar ao nosso Deus, vamos declarar essa bondade do nosso Deus que tem nos alcançado a cada dia. Ele não muda, Ele permanece o mesmo, sempre, sempre. Aleluia. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Aleluia. Tu és bom em todo tempo. Glória a Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender. Até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Aleluia, o nosso Deus Aleluia. continua sendo bom, Ele não muda, Ele permanece o mesmo hoje e sempre. Glória a Deus. Aleluia. Damos honras a Ti, Senhor. Reconhecemos que Tu és grande, poderoso, santo, digno de todo louvor e toda glória. Pai, eu quero Te amar, tocar o Seu coração, me esconder em Teus braços, ó Pai. Mais perto eu quero estar
Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou nos montes, te adorarei, e a ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me derramar aos teus pés. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo e Exaltado, aleluia, 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 aleluia. Que possamos exaltar. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Estamos de volta para ministrarmos aqui mais uma porção da palavra de Deus. Cremos no agir do Espírito, cremos na unção que acompanha a própria palavra do Senhor, né? E eu creio que seremos ministrados, edificados, mais uma vez aqui, nessas quintas-feiras. Nós estamos ministrando dentro sempre de um tema, e isso é importante porque nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E quando nós estamos escolhendo temáticas, né, para ministrarmos em sequência, isso é bom porque nós cristãos precisamos sermos educados, né, cada vez mais pela palavra. E eu sei que ninguém está 100% pronto. Eu sei que é necessário a gente estar sempre se alimentando, sempre aprendendo, né? Cada vez mais aprendendo da palavra. O apóstolo Paulo disse que nós deveríamos ser transformados, né, pela renovação do nosso entendimento. E é entendendo isso que nós temos essa iniciativa de ministrarmos sempre pegar uma temática nos cultos de quinta, para estarmos aqui ministrando e transmitindo essa palavra que é maravilhosa para a vida de todos. Amém, meus amados? E a gente não deve se cansar de aprender da palavra, porque a palavra ela tem a mente do Senhor, né? Ela traz as características, ela traz de tudo aquilo que é de Deus para nos abençoar. E nós, tendo sabedoria, vamos abrindo mão daquelas coisas da nossa mentalidade antiga e vamos abraçando aquilo que é de Deus, porque temos confiança de que aquilo que vem do Senhor só vai nos fazer bem. Amém? Então nós vamos ministrar hoje, né, mais uma vez dentro daquela mesma linha que nós já havíamos iniciado. Nós começamos falando sobre honra
E eu lembro que na última quinta-feira nós ministramos aqui numa live a respeito da semeadura, né? Então, é importante, nós vamos continuar hoje, né, falando sobre a semeadura, e nós vamos trazer para um ponto assim mais específico, né, da semeadura, porque a semeadura ela é um tema abrangente, né? Mas nós vamos falar sobre a semeadura na obra do Senhor, a semeadura, né, quando a gente disponibiliza aquilo que chega à nossa vida para honrar o Senhor, né, com finanças, com bens. E como nós sabemos que nós fazemos parte do reino de Deus, e nosso interesse, nosso desejo é que não só nós, né, que fomos alcançados, sejamos beneficiados pelas verdades da palavra, então nós desejamos que outras pessoas também sejam alcançadas. E aí nós investimos com a nossa própria vida, nós investimos com o que nós temos, com os nossos bens, ofertando, dizimando, porque de Deus nós somos cooperadores. Luziana quer falar algo? Nós vamos compartilhar hoje, né? Vamos saber pela palavra, né, qual a importância desse princípio, né, qual o valor, né, o que a Bíblia fala sobre honrar o Senhor com os nossos bens, honrar o Senhor com os nossos recursos, né? Nós temos, durante as quintas-feiras, falado muito sobre honra, né? Mas esse é um princípio que abrange todas as áreas da nossa vida, inclusive a parte financeira também, né? Então, nós precisamos entender sobre esse valor, e eu creio em nome de Jesus que você será abençoado, né? E nós precisamos fazer com entendimento, sabendo dos resultados que esse princípio, a obediência a esse princípio trará para as nossas vidas. Amém. E eu quero começar, eu não vou ler esse texto, eu vou fazer apenas menção a ele. É um texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, que fala sobre Abraão, né? Abrão, né, no contexto aqui, né, onde ele, depois de ter sido chamado ali pelo Senhor, a Bíblia mostra aqui em Gênesis, no capítulo 14, que ele acabou se envolvendo numa situação onde havia uma guerra de 5 reis contra 4, e um desses reis era de Sodoma e Gomorra ali, e a Bíblia diz que o sobrinho de Abraão, Ló, ele habitava naquele lugar. E diz que o sobrinho de Abraão ele foi levado cativo naquela guerra. Então, Abraão ele foi lá lutar na luta dos reis. E é interessante, eu já vi um autor falando da importância desse evento, onde um homem de Deus, ele se envolveu na luta de reis. Então, ele era um homem chamado por Deus. E ele entendia ali, começou ali a perceber a sua importância, ele começou a se encher de fé, porque ele foi chamado, né, para viver vida de fé. E Abraão se envolve naquela luta dos reis, e ele é bem sucedido, trazendo de volta o seu sobrinho Ló, e traz também os despojos, traz tudo aquilo que foi levado como bens. E no final dessa história, interessante, depois de Abraão ter voltado daquela guerra, há um momento em que a Bíblia fala sobre Melquisedeque, que veio ao encontro de Abraão, trazendo para Abraão pão e vinho. E a Bíblia diz que Abraão, ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. E agora nós vamos ler o texto que está no Novo Testamento, que faz referência, que faz alusão a esse texto de Gênesis capítulo 14. Você pode ler para mim? É em Hebreus, no capítulo 7. Glória a Deus. Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9. Glória a Deus. E nós vamos ver aqui, amados, que essa iniciativa de Abraão, de dar o dízimo de tudo a Melquisedeque, foi algo que ele fez voluntariamente, ele fez aquilo por fé, ele agiu com atitude de fé, e ele agiu numa atitude de honrar ao Senhor. Amém? 7, de 1 a 9. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis
e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Amém. Glória a Deus. Então, o texto aí de Hebreus faz menção à lei, né? E quando Abraão teve essa iniciativa, não havia ainda a lei mosaica, né? Essa lei ela é instituída depois, né? Mas Abraão ele teve uma iniciativa de dizimar, né? De dar o dízimo a Melquisedeque. Esse Melquisedeque, a teologia concorda que é um tipo de Cristo, né? O próprio texto ele já diz, né? Que sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele simplesmente apareceu para abençoar a vida de Abraão, trazendo pão e vinho. E Abraão ali logo entendeu, quando viu, né, quando esteve diante daquela autoridade, né, que nós podemos dizer dessa maneira, Abraão teve a iniciativa de honrar. Paulo ele traz essa clareza de que essa lei, esse princípio de honrar com os bens, honrar o Senhor, né? Ele diz, olha, não é por causa de mim mesmo, mas é verdade que existe ministérios, né? A gente cumpre trabalho aqui na terra, não é? A igreja, ela precisa sim de recursos, né? O ministério precisa. Nós estamos por exemplo, temos esse prédio aqui, um lugar onde nós congregamos. Existem despesas para serem cumpridas e tudo isso faz com que a gente precise de recursos para essas coisas, não é? Na terra as coisas elas acontecem dessa maneira, né? Na terra nós não vivemos apenas na realidade do Espírito. Nós pagamos aluguel, é um dinheiro que se paga, nós pagamos despesas de prédio, isso tudo funciona em qualquer ministério cristão. E quando a igreja entende a importância de participar, de contribuir, não é? Sabendo que é a obra do Senhor, a pessoa se torna participante da obra, ela faz com que ela contribui para que a igreja ela continue funcionando, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam edificadas, pessoas sejam libertas, porque a obra do Senhor continua. E ainda diz que nós somos abençoados com essas coisas, né? Porque o que importa, eles é o fruto que aumenta na vossa justiça. Amém? E voltando para o texto, né, de Filipenses, é bem interessante quando o apóstolo Paulo ele faz isso, ele dá toda a instrução, ele dá os agradecimentos, né, pelas ofertas que ele havia recebido, e é um exemplo, né? O apóstolo Paulo, ele é um exemplo e ele expressa aqui que ele soube viver, né, em toda situação. E quando ele dá esses agradecimentos, no versículo 17, foi o último versículo que nós lemos, ele menciona e ele diz, não que eu esteja procurando ofertas. Então, ele não era um homem que ele estava interessado nas ofertas do povo, mas aquela instrução, aquela orientação que ele estava dando é porque ele sabia do resultado, né, que aquela atitude traria para o povo. Então ele estava grato porque as pessoas elas entenderam, e o que mais maravilhava Paulo não era o fato de ter recebido, mas era o fato que aquilo ia promover
na vida do outro. Né? Amém. Então, se alegrar, não porque ele estava ele estava recebendo os donativos, como ele diz, né? Ele não estava com a intenção, a alegria dele não era na intenção, não era no valor em si, não era no dinheiro que ele havia recebido, mas ele se alegrava porque ele tinha convicção, ele tinha certeza do que aquilo iria promover na vida deles, né? Do povo que ofertava. Então, a gente precisa entender que quando Deus ele estabelece princípios como esses, não é que Deus precise. A gente Isso. sempre costuma dizer aqui, Deus Isso ele não mesmo. precisa do seu dinheiro, Deus ele não precisa do nosso dinheiro. É certo que nós vivemos na Terra, nós vivemos num mundo onde o sistema envolve, né, as coisas funcionam com o dinheiro, é preciso. Né? Nós pagamos um aluguel do prédio, então a gente não vai cruzar os braços e é Deus, é por Deus, como o pastor costumava dizer, né? Bota na conta de Deus, Deus pague, não é assim que funciona. Né? Às vezes a gente até brinca, Deus te pague. Não é assim que funciona. Então, vivemos num sistema, vivemos num mundo onde coisas que a gente precisa, negócios que a gente precisa fazer, envolve dinheiro. Então, o dinheiro ele faz parte da nossa vida, né? Ele tem um certo valor, né? Na nossa vida, mas o que nós precisamos entender quando há um princípio na Bíblia que envolve a parte financeira, que envolve o dar, né, ofertas, dízimos, não é porque Deus esteja precisando, e como Ele mesmo já diz em sua palavra, que nós não devemos fazer por necessidade, nem por obrigação, mas quando Ele estabelece esse princípio é por conta do resultado que aquilo vai promover na nossa vida, porque em todos os princípios que Deus estabeleceu em sua palavra, o propósito é eu e você ser abençoado ao cumpri-los, né? O propósito é nos abençoar. Né? Então, a gente precisa entender isso. Claro, vai envolver da nossa parte a honra, vai envolver da nossa parte o reconhecimento, vai envolver da nossa parte a alegria em fazer, certo? Mas Deus, Ele não vai alterar a pessoa que Ele Ele não vai alterar, né, o ser que Ele né, com você dando ou deixando de dar. Né? Mas o seu dar ou deixar de dar vai alterar algo em você mesmo. Né? Vai alterar algo na sua vida, mas não em Deus. Ele permanece o mesmo. Né? Mas o fato da gente cumprir o princípio é que vai fazer toda a diferença para a nossa vida, os resultados que virão. Então, quando Paulo disse bem assim, que se alegrava com isso, e quando ele diz, não que eu esteja querendo, não que eu esteja procurando que vocês me deem mais. Os elogios que ele estava dando, não era porque ele queria que o povo continuasse dando dinheiro a ele, não. Mas era porque o que aquela ação ia promover na vida das pessoas. Amém. Né? Ou seja, ele estava dizendo, olha, é um princípio do reino de Deus, e você faz parte desse reino. Quando você contribui, quando você age nesse sentido, você tornando-se participante do reino, dos princípios, você diz assim, eu coloco à disposição do reino de Deus as minhas finanças, no que depender de mim, né, eis-me aqui para contribuir. Ele diz, olha, vocês mesmos serão abençoados, vocês mesmos serão supridos. Não é porque, amados, se fosse só uma analogia, digamos assim, ou uma análise natural e humana, a pessoa poderia pensar, eu estou colocando apenas dinheiro na mão de fulano ou de ciclano. Eu estou apenas... Não, amados, não é assim. Deus está envolvido quando o nosso coração está envolvido. Deus está envolvido, amados, quando Ele percebe a nossa atitude de honra. A nossa atitude, o nosso desejo de honrar ao Senhor. É por isso que nessas coisas nós não fazemos de qualquer forma. Nós instruímos que deve haver no interior de cada um o desejo de honrar a Deus, o desejo, sabe, de fazer parte dessas coisas que são boas, não é? Que é investir naquilo que vai trazer benefício, não apenas para nós, mas também para a vida de outros. E eu quero trazer um exemplo, Luziana, que está em Gênesis capítulo 4. Vou pedir para você ler, por favor. Gênesis capítulo 4, né? Do versículo 1 ao versículo 5. Amados, nós vamos ver um princípio aqui, atitudes aqui, né, que tocam nesse mesmo princípio. Né, o exemplo aqui de Caim e Abel. Do 1 ao 5, por favor. Certo. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem.
voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Amém. Veja que interessante, né? Nesse versículo 5, está falando de duas pessoas que ofertaram. E no versículo 5 ele diz, né? Ao passo que, diz assim, o versículo 4, perdão. Abel, por sua vez, trouxe dos princípios, né? Como é que está aí? Das primícias do seu rebanho, né? Diz que o versículo 3, aconteceu que ao fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra. Mas Abel, ele trouxe das primícias. Amém? Aí o texto termina dizendo que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Olha que coisa interessante. Veja que Deus não observou apenas o que eles levaram, mas observou a pessoa que levou. Deus observou o ofertante e a oferta, não apenas a oferta. É isso que nós temos ensinado aqui, né? Quando se trata de ofertar, quando se trata de trazer o dízimo, amados, né? Pessoas pensam que o valor é que é o de mais importante, sabe? O valor, né? Faz ali uma contabilidade e diz, olha quanto eu estou dando, olha quanto eu estou. Aí a Bíblia diz, aí diz que Deus observou. Ele observou o ofertante e a sua oferta. Você entende? Eu vejo com isso que muitas vezes, Luziana, no tocante a ofertar, às vezes alguém que deu um valor tão pequeno, mas aquele valor para a realidade da pessoa é algo que poderia até ser usado em outra coisa que a pessoa até necessitasse. Mas o coração, o desejo de honrar ao Senhor, tirando aquele pouco valor, aquele pequeno valor e ofertando ao Senhor, honrando ao Senhor. Deus está observando o coração, o desejo de honrar. Não é? E às vezes valores pequenos significam muito para algumas pessoas. E muitas vezes valores até grandes, valores enormes, mas apenas de uma maneira mecânica. Não é? E a Bíblia deixa claro aqui nesse texto que Deus observou. Estou sendo até redundante. A oferta e o ofertante. Não é? E se a gente for olhar na palavra, né, nós temos lá a história da viúva, né, que ela deu, comparado ao que as outras pessoas estavam levando de ofertas. Então, muitos daqueles eram pessoas que tinham condições, ricas, né, pessoas que estavam, e eles estavam dando coisas que não fazia falta, coisas que dando por dar, até para mostrar muitas que estava dando. E quando chegou na parte da viúva, ela deu as moedinhas, né? A única coisa que ela tinha, mas que para ela tinha um grande valor. E Deus atentou para a oferta da viúva, como diz na palavra. Então, Deus, acima de tudo, no momento que nós ofertamos, no momento que nós dizimamos, pode ter certeza disso. O que Deus está olhando não é a quantidade que você está dando, não é o valor monetário que você está dando, mas é com qual intenção você está dando, como está no seu coração ao dar, né? De que forma? É tanto que ele diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, essa é a prova de que Deus olha a intenção. Não é apenas o fato de você dar, mas a intenção que está por trás do dar é o que faz toda a diferença. Então, quando nós damos com honra, né, quando nós damos com reconhecimento, nós estamos falando em honrar a Deus com as primícias, honrar a Deus, né, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, porque está na Bíblia. Então, a gente fala de tantos outros assuntos e muitas pessoas, quando entram nessa parte, muitas pessoas se trancam, porque é uma coisa incrível, impressionante de se ver, mas a gente precisa entender que também é uma das coisas que vai fazer toda a diferença na nossa vida
financeira, né? Então, nós precisamos entender o valor de fazer isso. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre isso, porque muitas pessoas não dão porque ele está olhando para o homem, né? Está olhando para que eu estou dando na igreja tal, pastor tal, o que vão fazer com isso? Então, essa não é a intenção. Esse não É. deve ser o envolvimento, né, o propósito do nosso dar. Olhar o que vai ser feito, olhar quem é a pessoa que está administrando, não. A intenção do nosso coração, o propósito do nosso coração no dar, é aquilo que está na palavra. Espera aí, é Deus que precisa ser honrado. Então, eu vou dar. E eu não estou dando o que é meu, né? A gente está fazendo uma observação em um livro muito bom, que eu creio que depois a gente pode estar relendo e trazendo mais assuntos dentro desse tema, que fala sobre honrando ao Senhor com seus bens. Esse é um livro de Luciano Subirá, um livro riquíssimo, muito edificante, muito bom, muito esclarecedor. Isso e ele mesmo. fala sobre essa questão. Né? Por que pessoas se trancam, por que as pessoas se prendem no dar. Então, quando elas entendem que, quando elas estão dando, elas estão passando para Deus uma nota de reconhecimento e elas não estão tirando dela, de algo dela, não, elas estão dando algo que é do próprio Deus. Né? Exatamente. Porque nós precisamos entender que o que nós temos não é nosso. Deus, Ele nos deu. Você só Isso. está retribuindo. Você está Amém. cumprindo o princípio que Ele estabeleceu, mas é uma forma de você agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu tanto, né? E eu estou retribuindo com tanto, né? Como Amém. reconhecimento do que o Senhor tem feito na minha vida. Então, Deus nos deu e nós somos dele mordomos, administradores. Amém. A gente precisa só conhecer pela palavra como funciona e envolver fé, envolver o nosso coração, né? O desejo de obedecer, o desejo de cooperar, o desejo de atentar para a palavra. Né? Amém. E nesse mesmo livro que Luciana citou, há um ensinamento muito bom a respeito de primícias, né? E é passado assim uma instrução muito clara de que primícia é exatamente você, com uma pequena parte daquilo que chega à sua vida, você pegar a principal. Não diz a maior, no sentido numérico, no sentido quantitativo. Não diz a maior, mas diz a principal. A primícia é a principal. Não quer dizer que seja o maior valor, mas é a principal, por quê? Porque naquele separar para honrar ao Senhor, você está atribuindo a Deus honra. É por isso que chama primícia. Então, eu tenho uma atitude, eu tenho uma diligência de separar aquela parte, para honrar ao Senhor, com uma atitude de reconhecimento. E ele ensina que quando aquela parte ela é separada para honrar ao Senhor, é como se você estivesse dando a Deus a legalidade, dando a Deus para que Ele haja no todo, para que a outra parte seja abençoada. Você consagra o primeiro, você separa para o Senhor. Pronto. E nesse texto de Abel e Caim, ele é muito claro quando ele diz que da primeira parte, né? Caim ao fim dos tempos. Então, mostra que esse ao fim, mostra que ele fez um monte de coisa, né? E quando foi no fim, depois, ele resolveu dar a oferta. Ele foi ofertar, né? Mas Abel, a primeira parte, o primeiro foi Deus, a primeira negociação que ele teve que fazer com toda a arrecadação dele foi ao Senhor. Então, amados, isso mostra que nós que dizimamos, nós que somos dizimistas, quando há no seu coração a primeira intenção de pagar um cartão de crédito, não queremos dizer que você não deva pagar, certo? Nós precisamos ser organizados. Mas o que primeiro está no seu coração na hora do dar? Primeiras contas, água, luz, isso e aquilo. Aí, no fim, coloca como se fosse um pagamento de conta também, só que sempre está no fim da lista, dízimo. Aí você começa a fazer toda a sua negociação e, no fim, dízimo. E quando dá, quando sobra, né? Então, isso não é primícia, isso é ao fim do tempo. É interessante de você fazer uma analogia sobre isso, e é tão simples quando a gente realmente quer entender as coisas, né? Quando a gente verdadeiramente quer entender, a gente tem exemplos na nossa própria realidade aqui humana. É só pensar no momento em que a gente admira muito uma pessoa e a gente quer dar um presente a essa pessoa.
E você não quer que aquela pessoa saia da sua presença sem você dar algo a ela, porque você gosta muito dela e você admira e você quer reconhecê-la. Você faz de tudo para comprar algo que agrade essa pessoa e você não faz de uma maneira desorganizada, você escolhe, você diz, isso aqui não, eu quero dar o melhor. A gente faz isso com pessoas. Agora imagina quando se trata de Deus, não é? Como deve ser a nossa atitude? Como tem que ser a nossa iniciativa? Então, amados, se Deus é a pessoa mais importante da nossa vida, então as coisas relacionadas a Deus, elas devem ser feitas realmente com excelência, a gente deve fazer com alegria, a gente deve ter essa mesma alegria ou superior, né? Corrigindo, superior à alegria que a gente faz quando atribui a pessoas que nós consideramos importantes. E tratando-se de primícias, né? Às vezes, quando a gente está ensinando, ou você está ouvindo o ensinamento, quando a gente menciona a primícia, a gente associa logo também a parte financeira. Mas as primícias ao Senhor, ela pode ser a primícia da sua oração, a primícia do seu tempo, Isso a mesmo. primícia de tantas outras coisas, né? Nós estamos falando, claro, sobre ofertas, sobre dízimo, mas nós precisamos entender, dentro disso que Cláudio está falando, de como eu faço para o Senhor, envolvendo prioridade, primícia a Deus em todas as áreas da nossa vida, tem que ser, né? Com É Ele certeza. ter o primeiro lugar, é Ele Amém. ter o primeiro lugar de tudo nosso, né? Ele ter a primeira parte de Aleluia. de tudo que envolve a nossa vida, né? Deus ter o primeiro lugar em nós. Nós vamos ler o último texto, né? Que já estamos encerrando, que é Provérbios 3. Amém? Que diz assim, eu vou ler a partir do versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão. Leia um pouquinho para mim, por favor, me ajudando. Leia o versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Aleluia. Amém. Então fica esse último texto, né, para nós pensarmos um pouquinho mais, meditarmos, né, que o texto diz honra ao Senhor. Amém? E isso deve ter sempre bem claro no nosso coração, esse desejo de honrar a Deus, como Luziana disse, não só com finanças, mas com todo o nosso ser, com a nossa vida. Amém? Mas inclua também os seus bens. Amém? Porque se Deus é Senhor da sua vida, Deus é Senhor de tudo em você, menos do seu bolso, isso quer dizer que o seu bolso vai estar aí à mercê de outras coisas, tá? Então não deixe que isso aconteça, mas honre ao Senhor, tenha esse desejo de honrá-lo sempre, tá? Com tudo que chega à sua vida, seja bem, sejam coisas, sabe? Mas procura agradar a Deus, dar a Ele o primeiro lugar, amém? Essa era a palavra que nós tínhamos para ministrar nessa noite. Creio que você tenha sido edificado em nome de Jesus. Que Deus abençoe, nós vamos orar, finalizando. Sim. Né? E domingo nós estaremos aqui mais uma vez, ministrando a palavra, cultuando ao Senhor, que você possa meditar nisso que foi ministrado, que você possa considerar a palavra. A Bíblia diz, recebeis com alegria, recebeis com mansidão a palavra em vós ministrada. Então, é a palavra de Deus, nós não estamos falando nada de nós mesmos, né, mas estamos seguindo aquilo que está escrito, buscando crescer no conhecimento da palavra e ser edificado.
Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por essa oportunidade de estarmos ministrando sua palavra, nos alimentando dela. Essa palavra ela tem nos sustentado, nos edificado, e nós cremos naquilo que ela pode fazer na vida de todo aquele que crê. Eu te louvo porque eu sei que esses que ouviram, em nome de Jesus, serão edificados ricamente pela palavra do Senhor. E o diabo não vai roubar aquilo que o Senhor semeou, porque a palavra é do Senhor. Amém? Sejam edificados reconhecendo a palavra de Deus em suas vidas. Amém. Que Deus abençoe a todos.